Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão aqui com você. A gente já agradece a sua presença e é claro, né? Mais uma vez, Maiara, muito obrigada, que já é de casa, né? É um prazer estar aqui sempre, todas as vezes. Já faz parte aqui. Hoje o nosso assunto, olha, Maiara, eu acho que vai render bastante, sabe por quê? Me conta. Porque esse convidado que a gente trouxe, ele esteve aqui no primeiro episódio. E a pedidos, ele está voltando hoje para contar um pouquinho para a gente da saúde e prevenção, da questão do homem. Saúde e prevenção masculina. Novembro Azul, né, gente? E aí, você sabe que é Novembro Azul? Comenta aí pra gente o que é o Novembro Azul, que tem muita gente que não sabe, a gente vai falar aqui com o doutor hoje. Tem muita gente que não sabe. Gente, para conversar com a gente, para bater um papo, olha só, estava conversando com o doutor aqui antes, com a Maiara, são mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Então, para conversar com a gente, para a gente quebrar tabu, fazer o homem criar coragem. Você, mulher que está assistindo a gente, você, homem que está assistindo a gente, coloque esse podcast para rodar, manda para quem você conhece que precisa encorajar para realmente buscar a saúde, cuidar da saúde, porque é nosso bem maior, né? Então, para conversar com a gente hoje, Dr. Vinícius Panico, urologista, obrigada novamente, doutor, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, né? A gente vai falar de um assunto muito importante aí, que é os cuidados com a saúde do homem, né? Sim. A gente sabe que o homem deixa a saúde sempre meio que de lado, né? Sim. E aí a gente vai enfatizar aqui a importância do homem se prevenir também, né? Doutor, já pegando esse gancho então, em pleno 2024, com tanta campanha aí de Novembro Azul, com tanta informação na internet, redes sociais, por que o homem ainda foge tanto da consulta de rotina com o urologista? Isso é uma questão até mesmo cultural, né? O homem, aquela questão de ser o super-homem, de não adoecer, não mostrar fragilidade, né? Essas questões culturais, elas acabam implicando aí no cuidado com a própria saúde, né? Então a gente sabe que o homem, ele deixa sempre para ir ao médico quando ele já tem um sintoma instalado, ele não faz a prevenção, né? Diferente da mulher, né? Que ela vai preventivamente uma vez por ano ao médico para fazer o seu check-up, desde a adolescência, né? E o homem, ele acaba deixando isso para o momento em que a doença já instalou, né? Entendi. A gente tem aí uma pesquisa realizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, né, que é o criador do Novembro Azul, e eles detectaram aí que 50% dos homens acima de 50 anos nunca foram ao médico. Nossa. E nem o tipo de médico, doutor? Nunca foram ao médico. Meu Não Deus. É nem o neurologista, nunca foram ao médico. Foram ao médico. Né? E a gente sabe que isso não é saudável, né? Sim. A prevenção é o melhor caminho. Sim. E um dado importante que a gente tem é que depois da pandemia, né? Independente de Novembro Azul, o homem procurou mais o médico, até mesmo por questões psíquicas, né? Pela depressão, ansiedade, que foi o maior... A coisa que mais acometeu o homem aí na pandemia, né? Era a ansiedade, aquela questão do medo, né? Pela doença que se instalou aí na pandemia. Então, tem essas questões sociais, né? Masculina. E aí tem o toque retal aí que a gente vai deixar para falar mais pra frente. Mas é o tabuzão, né? É o tabuzão, né? Ô, doutor, e ainda, então, já que a gente está pegando aí que 50%, né? As pesquisas apontam que 50% dos homens acima de 50 anos nunca foram ao médico, né? Dos homens que vão ao médico, seja o cardiologista, o urologista, ainda é a mulher que acaba marcando, agendando essa consulta? Tem muitos pacientes que é a mulher que agenda, né? Agenda, ela vai junto, tô aqui para não deixar você mentir. Ou para não fugir, pra né? Para não fugir, vai amarrado, né? Mas as coisas vêm mudando, né? O homem
Tudo isso que a gente está falando aqui, nessas campanhas de promoção de saúde, faz com que o homem acaba se interessando mais e tendo mais consciência, né? A gente vê que o público mais jovem, né, ele marca a sua própria consulta, ele vai, né, ele vai por questões preventivas, né, não chega já com alguns já instalado. Mas o pessoal mais velho ainda tem resistência, né? E doutor, isso mudou, né? A partir de que idade é importante o homem? A gente falou, né? Acima de 50 anos, às vezes, nunca foram ao médico. A partir de que idade que é importante que ele vá, seja urologista, um profissional realmente que vai cuidar da saúde masculina? Assim, não dá pra gente falar a partir de tal idade, né? A gente sabe que cada idade aí, né, ela tem o foco de importância, né? Na infância, para saber se não tem nenhuma má formação, se não tem um testículo que está fora, né, que não desceu pro saquinho ainda, se não tem fimose, tudo isso na infância para prevenir algumas coisas aí na adolescência. Na adolescência, para saber a questão do desenvolvimento, né, da puberdade, se está tendo um desenvolvimento adequado, se o pênis está crescendo, testículo, purificação, né, tudo isso. Aí a gente parte para o pré-nupcial, né, quando o homem começa a ter atividade sexual, vai casar, os exames de rotina, né, para saber se tem a questão de fertilidade, né, vai casar, né, um dos objetivos aí do casamento é constituir uma família. E aí depois, com 45 anos aí, a questão da prevenção do câncer de próstata. Então, a gente tem algumas faixas etárias dentro da urologia de importância, né? Não é só o homem com 45 anos que tem que procurar o médico urologista para fazer a prevenção do câncer de próstata. Sim. A gente sabe que se os pais levam já, né, de pequeno, acostuma, cria o hábito da prevenção desde a infância, né? A gente sabe que nas mulheres a prevenção e a adesão à rotina médica, ela vem daí, né? Isso. Quando a menina tem a primeira menstruação, né, que é a menarca, a mãe já leva ela para o médico para orientar, né? Orientar os cuidados, o que aquilo significa, né? O corpo dela em formação, em maturação, né? Sim. Então, tudo isso faz com que a mulher entre nessa rotina pela educação que ela está recebendo. Se a gente não educa o homem desde pequeno sobre a prevenção, aí fica mais difícil pegar ele com 45 anos e fazer ir todo ano ao médico, né? Sim. E aí entra na questão cultural novamente, né? E falando especificamente da prevenção do câncer de próstata. Para a população em geral, para os homens em geral, é a partir dos 45. Quem deve começar antes? Existe algum caso? Assim, a gente fala 45 no geral porque a população às vezes não entende quem são os pacientes que precisam ir mais cedo ou não, né? No geral, é 50 anos, tá? Iniciar aí o processo de prevenção, que é exames anuais de rotina, né? E aí o paciente pode ou não ser submetido ao toque retal, tá? Antigamente, todo paciente ia ser submetido ao toque retal. Hoje tem estudos mostrando que o toque retal nem sempre é mandatório, tá? Às vezes, somente um exame de rotina, o PSA, consegue ali a fazer o acompanhamento e o segmento desse paciente, porque o exame de sangue ele é tão baixo que a gente não tem o que ver com o toque retal, né? Porque seria impossível detectar um câncer de próstata ao toque retal com um PSA tão baixo, né? Para quem está nos ouvindo aí, o PSA é o antígeno prostático específico. É um exame de sangue, né? Que faz a detecção desse antígeno prostático que é produzido pela próstata. Tá? Ele pode estar aumentado pelo aumento benigno da próstata, por uma infecção na próstata ou pelo câncer de próstata. Então, quanto mais alto, maior o nosso alerta. Entendi. Tá?
Quando esse PSA é muito baixo, né? E aí a gente fala que ele é muito baixo quando ele é inferior a 1, né? Aí os pacientes acabam acompanhando com rotina, né, anual, e às vezes nem precisa fazer o toque retal, tá? Sobre essa questão do toque retal, aproveitando o gancho aqui, né? A gente teve um caso de um paciente até que foi encaminhado. Foi comigo, Foi contigo. Exatamente. Né? Doutor, eu queria assim, que o doutor explicasse o que é o toque retal, para que ele serve. E muitas vezes, né, o paciente, ele vai na consulta esperando e desejando que seja feito o exame clínico, né? Mas chega lá ou por conta da idade, né, ou por fazer um exame de sangue, inicialmente, que é o PSA, não é feito. Então, assim, o que é o toque retal, né? Tá. Para que serve? Por que alguns casos não vão ser necessários ser feitos, né? E se todo paciente precisa. A população. Acalmar então, os assim, homens. só terminando de responder a pergunta, né? Então, aos 50 anos, a população masculina Toda. em geral. E aos 45 anos, os pacientes que têm um fator de risco para o câncer de próstata. Entendi. E esse fator de risco, né? São os pacientes que são afrodescendentes, né? Ou paciente que teve algum parente de primeiro grau com câncer de próstata. Pai, tio, irmão ou avô. Então, quem é afrodescendente ou tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, deve iniciar aí a rotina de prevenção anual aos 45 anos. E os pacientes que não têm esse fator de risco aos 50. Certo. E quem tem os dois? É afrodescendente, tem O fator de risco. o fator Isso, de 45 anos. 45. O que a gente fala é, se você é a terceira geração com câncer de próstata, né? Aí o avô teve, o pai teve, você tem maior chance, né, de ter o câncer de próstata. Começar até os 40. Isso já vai ser orientado, né? A hora que chegar na segunda geração, vai falar, ó, seu filho, né, que é a terceira geração, tem que começar até antes. E tem limite de idade para começar, né? Não existe. Se você quer começar a prevenção aos 30 anos, né, não tem o porquê não começar. Né? É a questão do hábito. Então, vamos. Porque não tem só o câncer de próstata para a gente fazer os exames de rotina, né? A gente tem aí outras doenças do trato urinário, né, e reprodutor que a gente consegue detectar de forma precoce e dar um melhor tratamento, né? É isso aí. Vamos falar do toque? Vamos falar do toque. Então vamos lá. Teve esse incidente aí, né? O paciente consultou comigo e aí era da SSG e foi lá reclamar na SSG que o doutor não fez o toque retal. Isso. Então, assim, via de regra, né, exame de sangue mais toque retal. Certo. E como eu falei anteriormente, não tem necessidade de fazer o toque retal em alguns pacientes, que são os pacientes que têm um PSA muito baixo. São pacientes mais jovens que não têm alteração do PSA e não tem o porquê eu fazer um toque retal. Uma vez que o PSA muito baixo, a existência de um câncer de próstata palpável ao toque é praticamente nula. Entendi. Então, eu vou submeter o paciente a um exame desnecessário. Né? É a mesma coisa você ir ao ao médico, porque está com a unha encravada e ele olhar a sua garganta. Né? Não vai detectar o porquê que a sua unha está encravada. Então, é a mesma coisa. Eu ir lá e fazer um toque que não vou ver nada. Só vou trazer desconforto para o paciente, né? Então, assim, alguns pacientes, não estou falando, não é uma coisa generalizada, né? A gente sabe que é uma gama pequena dos pacientes que vão ser poupados do toque retal, mas gera isso daí, né? Porque às vezes o paciente vai na expectativa. E a partir desse momento, né, do que aconteceu lá, hoje eu explico para todos os pacientes, olha, eu vou pedir o PSA, vamos pedir uma ultrassom de próstata, e no retorno, se for necessário, né, eu vou fazer o exame do toque. E o exame do toque, ele é para ver a superfície da próstata, para saber se tem algum nódulo ou não, né? Então, a grosso modo, a gente recebe até pacientes com hemorroida, né? Com doenças orificiais. E, assim, o urologista, ele não cuida de doenças do orifício anal, né?
A gente não cuida de hemorroida, a gente não cuida de fissura. A gente usa o ânus para fazer o toque. De forma indireta, a gente vai palpar a próstata para saber se ela tem ou não um nódulo, né? Então, é rotineiro receber paciente no consultório. Ah, doutor, eu tô com uma bolinha no meu ânus, não sei o que e tal. E, na maioria das vezes, é uma hemorroida. A gente acaba iniciando o tratamento e orientando esse paciente, mas a gente não trata essas doenças, né? Quem trata isso é o gastrocirurgião, o coloproctologista, que é o especialista, né, em doenças do ânus, do reto ali, do intestino, da parte final do intestino, né? E quanto tempo dura o toque? Isso, não dura 30 segundos, né? Só que pode prolongar a vida de um paciente aí, né? De forma significativa, né? Quando o paciente tem a indicação do toque, às vezes a gente detecta o câncer de próstata ao toque e o PSA dele ainda estava dentro da normalidade, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui que já recebi, já foi roda de conversa de amigos. Quanto do dedo que é introduzido? Porque eles têm medo, essa é uma verdade. O homem em casa, ele quer perguntar isso, mas ele não consegue. Sim. Ele tem medo, nossa, mas vai colocar o dedo inteiro? Como que é, doutor? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é que não é o dedo do meio, né? Ai, que bom. Porque o paciente fala, vou lá tomar uma dedada, não sei o que, já põe o dedo do meio, né? O toque retal é feito com um indicador, né? É a introdução do indicador, um único dedo, né? E por que o indicador? Porque é o dedo que a gente tem a melhor sensibilidade, né? O tato fino apurado, com o intuito de fazer a detecção, né? Desse nódulo. A próstata, ela tem uma consistência, que a gente fala que é da consistência aqui da polpa da mão. E se caso tem um câncer, é da consistência do dedo aqui, do osso do dedo, né? Gente, não vai fazer o autoexame, tá? Não estou ensinando ninguém aqui. O autoexame não funciona, tá? Pelo amor de Deus, né, gente? Faça com um médico. Isso, um urologista, que é quem tem, né, todo o gabarito aí para detectar. Então, assim, o tanto que introduz é o tanto que a gente alcançar a próstata. Existem alguns pacientes que a próstata é tão alta que o toque retal, né, a gente chega no limite do dedo e não consegue palpar essa próstata. Né? Às vezes o paciente é mais obeso, ele tem uma protuberância da nádega maior, então para chegar na próstata é mais difícil. E tem pacientes que com a introdução de metade do dedo a gente já consegue sentir essa próstata. Tudo depende da anatomia de cada paciente, né? Então, tem pacientes que a gente vai introduzir a ponta do dedo e vai conseguir sentir a próstata. Tem pacientes que a gente vai pôr o dedo todo e não vai conseguir nem tocar essa próstata, né? E não é o dedo do meio. Acho que tranquilizou o pessoal. Isso, gente, nada de autoexame. Tá? Só um dedo, nada de autoexame. E são 30 segundos, gente. 30 segundos que pode salvar a sua vida. Isso, que pode mudar o cenário. Fazendo nada, a gente entra com o dedo, o tempo de toque retal é mais ou menos esse. O paciente deitou, se posicionou, a gente faz a lubrificação com vaselina, né? Ou com a lidocaína gel, que é uma pomada. E aí a gente vai introduzir o dedo, vai palpar em volta para saber se não tem nenhum tumor ali. Vai virar, palpar a próstata, a gente consegue mensurar de forma indireta o tamanho, se ela tem ou não nódulo, tirei e acabou. Resolveu. É esse tempo. É mais rápido que o ginecológico, garanto para vocês. Sim, né? Eu não sei por que tanta mística aí, né? É tudo por questões masculinas, masculinidade, né? Questões de machismo aí, né? E não tem nada a ver, né? A gente faz o exame do toque retal, é a mesma coisa que examinar o otorrino ou examinar um ouvido, né? O ginecologista fazer o exame do colo do útero, né? O exame preventivo ali da mulher, o mastologista palpar a mama da mulher, é a mesma coisa, é um exame, eu não estou ali para despertar nada em ninguém, né? Tirar ninguém do armário, vamos dizer assim, porque esse é o medo, né? Sim. Ai, não tem que ter medo, é um exame, gente. A pessoa que
que tem esse tabu, ela está perdendo, às vezes, a oportunidade de detectar a doença de forma precoce, né? Sim. E tem algum paciente, doutor, que mesmo tendo a indicação do toque, se recusa tendo feito PSA com resultado alto, né? Aí a gente tem que lançar mão de outros exames, tá? Que ainda não tem a mesma acurácia, às vezes, mas que é a ressonância, né? Uma ressonância de próstata multiparamétrica, né? Mas é um exame que não está no rol da ANS ainda, que é a multiparamétrica, que é o exame que realmente vai... E ele tem um custo elevado aí, né? Mas, assim, não é... A gente não vai pedir esse exame para todo paciente. Né? São esses pacientes, né? E, geralmente, são pacientes mais velhos, pacientes mais chucrões, assim, machistão, né? Mais conservadores, Conservador, né? Não sei como a gente pode definir, intitular esse paciente, né? A gente intitula ele como um paciente que está sendo omisso com a própria saúde por questões pessoais que não condiz com a realidade, né? Do que é o exame de toque. Sim. A gente falou de PSA, do toque. E ultrassom de próstata, como funciona? Então, vamos lá. Ultrassom de próstata, né? Vamos separar aqui as doenças da próstata para poder entender melhor, né? A gente tem 3 doenças da próstata, né? Uma é o câncer de próstata, certo. Né? O outro é a hiperplasia prostática benigna, e o próprio nome diz, é uma doença benigna. E a outra é a prostatite, né? Aí ela tem o sufixo "ite", que é de inflamação, infecção, tá? A mais rara é a prostatite, né? Ela comete pacientes mais jovens de vida sexual ativa, está relacionada a processos inflamatórios e infecciosos bacterianos, tá? É a mais rara e é uma das mais sintomáticas, onde o paciente pode ter febre, desconforto para urinar, dor na região do períneo, né? Certo. Que é a região que a gente fala que é o meio de campo, que é entre o ânus e a bolsa testicular, né? Então, ele tem bastante desconforto ali, não consegue esvaziar a bexiga. Pacientes mais jovens e geralmente tem febre, dor. Essa é a prostatite, tá? Em segundo lugar de acometimento de frequência é o câncer de próstata, né? Apesar de ele ser o mais grave, ele não é o mais comum. E aí a gente tem a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. Então, a gente sabe que o homem, com o envelhecer, ele vai ter algumas alterações do organismo, produção de hormônios, né? E a próstata começa a inchar, né? Que o paciente fala, eu tô com uma próstata inchada. Na verdade, ela está hipertrofiada, ela aumentou de tamanho, né? E é aí que ela começa a dar sintomas no homem, como dificuldade de esvaziamento da bexiga, o homem começa a acordar 1, 2, 3, 5, 7 vezes entre deitar, né, 10 da noite e acordar às 7 da manhã. Ele vai ao banheiro, faz xixi, sai do banheiro com a sensação de que tem que voltar. Tem que voltar novamente. Acorda de manhã, acordava de manhã, era prazeroso urinar. Aí lá urinava, gostoso, né? Aquela coisa que relaxava. Hoje ele vai no banheiro, tem que fazer força para urinar. E, às vezes tem que sentar, relaxar, abrir a torneira, tudo para poder esvaziar a urina da noite. Então, isso são sintomas relacionados à hiperplasia prostática benigna. E aí entra o ultrassom. Né? O ultrassom, a gente consegue mensurar o tamanho dessa próstata, tá? Que o normal é em torno de 20 a 30 gramas, né? A depender da idade. E quando ela cresce e está maior que isso, né, a gente também consegue quantificar pelo ultrassom. A gente não, o radiologista, né, o ultrassonografista, ele consegue quantificar o tamanho da próstata e o quanto de urina que está sobrando dentro da bexiga. E até mesmo se essa bexiga está com as paredes espessadas, né? Porque a bexiga é um músculo. Então, a gente tem que entender igual a academia. Se você vai lá na academia e faz bíceps todo dia, o seu bíceps vai ficar forte. Se você tem que fazer muita força com a bexiga para eliminar a urina, essa bexiga vai ficar forte. Então, ela fica com a parede espessada.
de início, e depois ela fica flácida e aí começa a ter problemas mais graves, né? Entendi. Então isso é a hiperplasia prostática benigna, e o ultrassom ele é um exame para ver esse crescimento. Então, separando aí um pouco, né? Porque PSA, ultrassom, para a gente já ver, principalmente os pacientes acima de 50 anos. Homens acima de 50 anos, né? A cada 10, 3 tem algum grau de crescimento da próstata que vai causar sintoma ou não. E a partir dos 70 anos, 7 a cada 10 homens, né? Então é uma doença muito frequente, né? Eu vi que perde para o câncer o melanoma. O câncer de próstata, câncer de próstata, hoje não mais, né? Não perde Não mais. mais. Não mais. Hoje o câncer masculino mais frequente é o câncer, de próstata. Ele antes, assim, tá ali, ó, né? Pau a pau com o câncer não melanoma, né? O câncer de pele não melanoma. Isso. Né? Hoje é praticamente a mesma incidência aí, que é o câncer de pele pela incidência solar, né? Isso. Tá. Falando do ultrassom ainda, eu acho que uma dúvida, ou talvez um medo, um receio que os homens têm, de mostrar o brinquedinho para outra pessoa. No caso, outro homem, né? Como que é esse ultrassom na forma prática? Porque eu acho que eles devem, às vezes, ter um pouco de receio. Mas aí o doutor vai ver, vai ser um outro médico, não vai ser urologista, ele vai ver o meu pênis? Como que vai funcionar? Então, assim, ó, o ultrassom de próstata, tá? Para ver o tamanho da próstata, essa questão, o paciente não precisa se expor. Ele é feito via abdominal, tá? Então, é aquele gel que passa na barriga ali, entre o umbigo e a sínfise púbica, né? O pubis. E aí o médico vai, com esse ultrassom, detectar o tamanho da próstata pela barriga. Não é pelo ânus, não é pelo pênis, tá? Que é Então, diferente assim, de uma ultrassom daí de pênis, né? Isso, tem ultrassom de pênis, tem ultrassom de próstata transretal. Isso. E aí tem a indicação, né? Quando gera dúvida, tudo, mas 98% do ultrassom de próstata é feito via abdominal, tá? Mais Então, um motivo para os pacientes- homens se cuidarem, Vocês né? são pacientes masculinos que teve ali um ultrassom de próstata solicitado, saiba, esse ultrassom é feito pela barriga, não é feito pelo ânus, não é feito, você não precisa se expor, não vai precisar expor a genitália, nada, não precisa ter constrangimento. Isso. Né? E assim, é o que eu falo, né? Se a gente pede ali, na hora, ó, a gente vai fazer o pedido de um ultrassom de próstata. Na hora o paciente começa já, meu Deus, vou ter que... Calma, pergunta para o médico, como é o ultrassom? Isso. Né? A gente está ali para esclarecer. E assim, às vezes a gente fala para o paciente... E a gente acha que ele está entendendo, né? E às vezes ele não está entendendo nada. E se você, paciente, não entendeu o que seu médico falou, fala assim, doutor, eu não estou entendendo. Como que é para eu tomar esse remédio? Como é esse exame? Como que é esse ultrassom? Preciso, eu vim aqui para fazer o toque, o senhor não vai fazer, por quê, né? Isso. Então pergunta, você está ali para esclarecer, né? Tem que entender que o médico é o amigo, né? É isso, a gente não está ali para... Isso. A gente não existe uma relação de autoridade, né? A gente está ali Isso. para tentar prevenir uma doença, às vezes fazer o diagnóstico mais assertivo. E às vezes o paciente ele não faz o exame pela simples dúvida de, eu vou ter que me expor para outro médico. E não é. Então, pergunte para o seu médico, né? Sim. Não só para o urologista, né? Você vai no cardiologista, ele fala, você vai precisar fazer um exame aí de esteira. Doutor, como que é esse exame? Né? Precisa de algum preparo, tudo? Às vezes, nós médicos que estamos solicitando o exame, a gente não sabe o preparo adequado, mas a gente consegue dar uma orientação, né? É porque eu acho que o paciente acaba tendo ainda, dentro da figura do médico, a autoridade, a palavra final, né? Mas acho que isso vem mudando isso muito, muda. né? E acho que assim, a palavra final vai ser do médico, exatamente. Mas você não tem que ficar com dúvida, né? E a consulta é para isso, para esclarecer, né, dos sintomas. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente tentar chegar no diagnóstico mais assertivo, né? E doutor? E assim, e o médico não sabe tudo também, Exato, né, gente? exato. Às vezes tem alguma informação que
você às vezes não fala e que tem extrema importância. Sim, sim. E que vai sendo deixada, né? Isso, exatamente. Quando a gente fala em câncer de mama, existem diferentes tipos de cânceres. Sim. No caso do câncer de próstata, também é assim? O câncer de próstata, né, o primeiro fator, né, a gente fala, eu tenho câncer de mama, a genética, né, o triplo negativo, luminal, tem várias denominações. O câncer de próstata, a gente tem aí que 95% do câncer de próstata é o adenocarcinoma de próstata, tá? E ele está relacionado ao envelhecer, né, e ao simples fato do paciente ter próstata. Então eu costumo dizer que assim, ó, o homem que nasceu para ter o câncer de próstata, ele já nasceu marcado. Então, a prevenção é focada no diagnóstico precoce, tá? Onde vai proporcionar para esse paciente maior chance de cura, tá? Porque diferente de falar em câncer de pulmão, que o cigarro é um fator de risco e que se ele parar de fumar, ele vai evitar esse risco, no câncer de próstata não tem o que evitar, né? Então, não tem nada que a gente possa fazer para falar, ó, pare de comer isso que você diminui o risco de ter câncer de próstata, tá? Então, ele tem. Então, a prevenção está focada no diagnóstico precoce, tá? E as chances de cura, quando a gente descobre ali no início... Isso, o câncer de próstata diagnosticado de forma inicial, né? E aí a gente fala o câncer restrito à próstata, com baixo risco, né? Baixas taxas de mutação ali. Esse câncer, esse paciente que teve essa detecção precoce, né? Ele tem 93% de chance de cura com a cirurgia. Se esse câncer já é detectado já num estágio mais avançado, né? Uma doença que engloba toda a próstata, ou até mesmo saiu da próstata e já está na gordurinha ao redor da próstata, na vesícula seminal, né? Esses pacientes vão ter menor chance de cura com a cirurgia, às vezes não tem chance de cura e vai precisar fazer um tratamento sistêmico, que a gente fala, né? Na urologia a gente fala em tratamento multimodal, né? Radioterapia com hormonioterapia, terapias combinadas, né? Então, esse paciente já não tem chance de cura, mas tem controle da doença, tá? Então, e por que a prevenção, né? Por que o exame de rotina? Porque a partir do momento que esse paciente está indo todo ano ali comigo e ele teve um aumento do PSA e a gente já ficou na suspeita ou aumentou o PSA, eu faço um toque e vejo um nódulo, esse paciente entra próximo dos 90% de chance de cura, né? O paciente que ficou 5, 6 anos sem neurologista ou nunca foi, vai no neurologista quando está com algum sintoma e o PSA está lá em cima, às vezes ele já não tem nem cura, está com uma doença espalhada pelos ossos, né? Então é isso. E é importante dizer que o câncer de próstata em estágio inicial, ele não apresenta sintoma. Aí eu ia entrar nisso. Tá? Porque assim, o que dá sintoma na próstata é a hiperplasia prostática benigna, né? Então aí o paciente com 50 anos, que acorda 3, 4 vezes à noite para urinar, não sei o quê, ele está com câncer de próstata? Na grande maioria não, é uma hiperplasia. Se for sintoma de câncer de próstata, já é um câncer avançado, né? Então, porque o câncer de próstata em estágio inicial, ele é silencioso, ele não causa sintoma nenhum. Tá? Em estado avançado, quais seriam esses sinais, doutor? Isso. Avançado localmente, né, que é a próstata ao redor, a bexiga, ali a vesícula, dificuldade para urinar, dor, sangramento, desconforto, disseminado na parte óssea, são dores ósseas, né, fraturas, às vezes o paciente dá um tombinho bobo, ele fratura a coluna, já começa a sentir que a perna formigou, às vezes fica paraplégico. A hora que vai ver, a fratura da coluna dele não é uma pura fratura de coluna, a gente chama de fratura patológica. Entendi. Ela é uma fragilidade da coluna provocada pela metástase do câncer de próstata que levou ele a ter essa fragilidade e fraturar a coluna. Então, às vezes a gente descobre um câncer de próstata avançado por uma fratura de fêmur, fratura de coluna, que é mais comum, né? A metástase óssea mais comum é na coluna. Nossa. Por conta da drenagem vascular ali da próstata, ela drena para um plexo venoso da coluna, então a disseminação das células oncológicas ali é maior, né?
Meu avô, ele foi, infelizmente, diagnosticado. Já em estágio avançado? Já em estágio avançado, isso tem mais de 20 anos, 30. E era simples, da roça, né? E não 50 anos, nunca tinha ido ao médico. Isso, exatamente. Aí quando descobriu, começou a tratar, mas infelizmente foi para os ossos e aí não teve. E aí, assim, é uma doença muito dolorosa, né? Muito, muito. É um fim de vida muito ruim, né? Sim, sim. É o que eu costumo falar para os meus pacientes, né? A gente não tem como pôr tempo de vida nos pacientes, né? Mas o câncer de próstata, a gente sabe que se eu fizer a detecção precoce de um câncer de próstata, eu falo pro meu paciente assim, ó, infelizmente a biópsia veio conclusiva, né? E é um câncer de próstata. E agora a gente vai tratar. Aí o paciente já assusta, porque quando fala na palavra câncer, né? E o que a gente tem que entender é que o câncer de próstata, ele tem um comportamento diferente, né? A gente chama o comportamento do câncer de próstata é um comportamento indolente, né? Ele é lento, progressivo e não causa sintomas. Então, às vezes eu falo assim, ó, então, o senhor não precisa se preocupar, a gente não tem que sair aí querendo operar amanhã, nada. Calma, a gente vai fazer o estadiamento, ver como que tá essa doença, tudo, e operar. No tempo que a gente tem aí, que pode ser em 2, 3 meses essa cirurgia. Não tem problema. Porque não vai crescer, não vai mudar o cenário, né? E aí eu falo ao paciente, então, só para o senhor ter uma ideia, se o senhor não quiser tratar o câncer, o senhor vender as fazendas que o senhor tem, as cabeças de gado e sair viajar o mundo, o senhor vai voltar daqui 10 anos. Então, assim, se o senhor não tratar, vai demorar 7 a 10 anos para o senhor ter sintomas como o seu avô teve. Certo. Né? Provavelmente a doença do seu avô começou 7 a 10 anos antes dele apresentar os sintomas. Possivelmente. Porque os sintomas vão vir a hora que ele já está espalhado, a hora que ele já está comprometendo a parte óssea e tudo. Que vai demorar em torno de 5, 7, 10 anos. Porque então, ele já aí eu falo para o paciente, você vai voltar sem dinheiro, sem gado, sem fazenda e com muita dor. E o fim da sua vida vai ser muito ruim. Então, não é melhor prevenir? Sim, né? Não é melhor tratar? Sim. No caso do meu avô, ele já estava indo ao banheiro, urinando sangue. Com dores ósseas, com né? dores ósseas, muita dificuldade ao banheiro, de conseguir fazer o xixi, né? Então, realmente, tem que tratar desde o começo, doutor. E assim, a gente falou em toque retal, PSA, né? E sempre importante entender que o PSA e o toque retal, os exames de rotina, eles servem para levantar a suspeita do câncer, que vai ser confirmado com a biópsia. Certo. Né? Eu ia até perguntar os próximos passos, no caso de uma suspeita. Qual que é a jornada que esse paciente vai percorrer? Isso. Então, assim, esse paciente vai ser, diante da suspeita, ele vai ser submetido a uma biópsia de próstata. E a biópsia de próstata é feita com ultrassom transretal. Né? Então, aí, existe a biópsia sob sedação, né? Geralmente eu peço sob sedação, e aí vai se tem plano de saúde, se não tem, a questão de que quando faz sob biópsia, a biópsia sob sedação, desculpa, quando faz a biópsia sob sedação, a gente envolve um outro médico. Né? Então aí você tem o radiologista para fazer a biópsia e você tem o anestesista para fazer a sedação. Então esse custo pode ser um pouco mais elevado, porque tem outro médico, tem medicação, tem tudo, né? Tem pacientes que faz só com anestesia local que o radiologista faz. É um pouco mais desconfortável, mas ela é tolerável. Tá? Então, a gente tem bastante paciente. Eles reclamam um pouquinho quando faz sem sedação, né? Que é desconfortável, né? Um exame mais desconfortável do que doloroso, tá? E aí, quando faz sob sedação, ele está dormindo, ele não vê nada, faz o exame, e aí a gente tira os fragmentos da próstata, né? A gente faz tira 12, 16, depende do tamanho, da indicação do médico, tira os fragmentos para mandar para análise. Então, a gente faz uma amostra de toda a próstata para fazer essa análise. E aí, vê se esses fragmentos vieram positivos ou negativos para câncer, né? Doutor, sendo bem até específico, principalmente trabalhando aí na área da saúde, nesses 22 anos, né? Às vezes o paciente não entende por que a quantidade de amostras dentro de uma biópsia, né? É a mesma coisa que você
fazer uma pesquisa de satisfação. Você vai pegar a pesquisa de satisfação de um show. Então, você tem que pegar o pessoal que ficou na frente do palco, o pessoal que ficou lá atrás e o pessoal que ficou no meio. Certo? Pensando num estádio que é redondo, né? Que é oval, sei lá. A próstata, ela é do mesmo jeito. Ela é do formato de uma noz, né? De uma ameixa, se for maior. Então, a gente tira os fragmentos, né? Em todas as partes da próstata. Para ter uma ideia, nem 3% mais ou menos da próstata vai ser analisado. Por isso a gente tem que fazer essa fragmentação de forma até a amostra da próstata toda. Mais abrangente. Mais abrangente para poder ter a representação de material que vai dizer se tem ou não câncer mesmo. Porque às vezes, se você faz uma biópsia na próstata, vai lá, e o tumor está do outro lado da próstata, aí você vai vir um falso negativo. Você não tem o câncer, mas realmente tem, né? Pela amostra, não. Então, a gente vai lá e tira dos dois lados da próstata, em cima e embaixo, e então faz uma amostragem global da próstata, né? Isso aí não sou eu que estou falando, não é o radiologista, esses são os estudos que vêm de anos, né? Antigamente hoje existe a biópsia que a gente fala, que é a biópsia por fusão de imagem, né? Então, tecnologias onde o paciente faz uma ressonância, ele identificou um nódulo, aí vai fazer um ultrassom, e o ultrassom vai mostrar se eu estou retirando a amostra daquele nódulo. Então, além de fazer biópsias aleatórias ali, de toda a amostragem, ele faz toda a amostragem padrão, e aí ele tira alguns fragmentos a mais da região do nódulo, né? Então, isso chama biópsia por fusão de imagem. Né? Tem biópsia por cognição também. Você tem a ressonância, o radiologista olha, vê onde está o nódulo e ele tenta achar pelo ultrassom para fazer biópsia ali, que a cognição dele vai mostrar onde está esse nódulo para ser mais assertivo, né? Tem também a biópsia transperineal, né? A gente sabe que em torno de 10 a 15% dos cânceres de próstata, ele fica numa zona chamada zona de transição da próstata, e que a biópsia transretal é mais difícil pegar, entendeu? Aí tem a biópsia transperineal, onde ela é feita não pelo ânus, mas sim pela região do períneo. Ela vai pela pele, transfixa tudo ali, mas assim, isso não tem em Londrina, né? É uma aparelhagem específica que consegue guiar essas biópsias. Então, a tecnologia, ela existe, ela tem aí, mas ela não está disponível para todo mundo por questões de custos, de acessibilidade, né? Quem sabe no futuro aí as coisas não melhorem aí a ponto de fornecer pelo menos a biópsia, né? Por sedação, por sedação, exatamente. Porque no SUS, a SIGTAP, né, que é a tabela de custeio do SUS, ela não cobre anestesista. Então, a biópsia do SUS, ela é feita sem sedação. Somente com anestesia local ali ao redor da próstata. E tem pacientes que não toleram. Aí, eu trabalho no Hospital do Câncer, então eu faço saúde pública, né? Eu atendo o SUS também, né? E aí vem pra gente o paciente, não conseguiu fazer a biópsia, aí a gente tem que pedir uma autorização, sobe, a diretoria assina, libera, e aí o hospital paga o anestesista, porque o SUS não cobre. Então, o hospital tem que ir lá e dar um aporte para poder fazer sob anestesia, né? Entendi. Na saúde privada, aí é mais acessível, né? Mais acessível, né? E a gente tem aí a SSG, que tem convênio aí com as clínicas, com os radiologistas, faz sob sedação pela SSG com valores mais acessíveis. Né? Tem essa difusão paramétrica. Tem sim, isso é importante. Então é importante. Mas não é todo paciente que vai ter essa indicação, né? Porque às vezes o paciente começa a escutar a gente e fala assim, meu Deus, vai sair muito caro diagnosticar. Não é, né? Isso aí são os pacientes que são suspeitos. Suspeitos, né? Isso. E no caso do câncer, até pegando esse gancho de que não é para todo paciente, o tratamento em si, ele é totalmente individualizado,
Sim. Cada paciente é uma situação. A gente... Não são todos que passam por cirurgia. A gente divide aí, vamos dizer assim, grosseiramente, em três tipos de pacientes e que cada um vai ter o seu tratamento. A gente fala em doença localizada, né? Que é a doença restrita à próstata, ela está somente na próstata. A gente tem a doença avançada localmente, que ela está na próstata e acometendo alguma estrutura ao redor da próstata. E a gente tem a doença metastática, que ela já saiu da próstata e já está no fígado, no cérebro, no osso, em algum outro órgão à distância, né? Então, esses pacientes são divididos em 3 grupos, a grosso modo, e cada grupo desse vai ter a indicação inicial dele. Cirurgia, né, para os pacientes que têm a doença localizada, cirurgia mais radioterapia ou hormonioterapia para as doenças localmente avançadas, e o tratamento sistêmico, às vezes multimodal, para as doenças metastáticas, né, que aí entra... a cirurgia não tem indicação aí, aí vai ser tratamento com hormonioterapia, bloqueio e... Químio, rádio. Às vezes a radioterapia aí não é para tratamento do tumor, e sim para tratamento de dor óssea, controle de dor, né? Entendi. Então, grosso modo, são esses 3 pacientes, né? Agora eu vou puxar um pouco a sardinha aqui, porque quem acompanha o doutor nas redes sociais sabe que ele é fã da cirurgia robótica. Sim. Uma cirurgia de próstata, ela pode ser pelo meio convencional e pela cirurgia robótica. Isso, a gente tem... eu tenho a certificação na cirurgia robótica desde 2019, né? Meu primeiro contato com a cirurgia robótica foi num estágio que eu fiz em Nova York, em 2010, né? O Brasil estava chegando, o primeiro robô no Brasil, eu tive contato com o robô num estágio que eu fiz num hospital lá. E assim, eu sou um entusiasta aí da tecnologia, né? E quando a gente fala em câncer, né? Em questões oncológicas, tá? A gente tem 3 modalidades cirúrgicas. A gente tem a cirurgia convencional aberta, né? A gente tem a cirurgia laparoscópica e a cirurgia laparoscópica robô assistida, né? Então a gente tem essas 3 modalidades. Quando a gente fala em tratamento do câncer, qualquer uma das 3 tem a mesma chance de cura. Certo. Tá? Independente se é aberta, vídeo ou robótica. A eficácia é a mesma. A eficácia para o tratamento do câncer. Então, oncologicamente, elas são iguais. São iguais. Tá? Quando a gente fala em questões funcionais, e aí entra incontinência urinária, né? E a disfunção erétil. Por quê? Quando a gente trata o câncer de próstata, a gente retira a próstata e ao redor da próstata a gente tem algumas estruturas que interfere tanto na continência quanto na potência sexual. Isso são nervos, vasos e a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, quando fala em questões funcionais, a gente tem aí a cirurgia robótica trazendo resultados melhores, né? Na continência e na potência sexual. Entendi. Tá? Por quê? A cirurgia robótica, ela traz movimentos mais delicados, né? Uma visão ampliada, tridimensional. Então, a gente consegue, a hora que entrar ali para ver a próstata, saber onde estão essas estruturas, né? E tratar a próstata sem comprometer essas estruturas. Tá? Entendi. E eu pratico as 3 modalidades, né? Cada vez menos a cirurgia aberta, porque a recuperação do paciente é mais lenta, o paciente tem mais dificuldade de voltar às atividades normais quando a gente faz essa cirurgia aberta. Hoje, até mesmo no SUS, a gente faz a cirurgia laparoscópica, né? Ontem mesmo, minha terça-feira de manhã é a terça-feira cirúrgica lá no Hospital do Câncer, né? Onde eu trato os pacientes do SUS. E a gente fez uma cirurgia de câncer de próstata por laparoscopia. E assim como na cirurgia robótica, né, ela tem benefício. E o paciente está recebendo alta hoje. Olha que bacana. O acesso da cirurgia robótica é o mesmo acesso da laparoscópica. O que muda
é o movimento da pinça, né? Entendi. A laparoscopia, elas são pinças retas e que não tem articulação na extremidade lá de dentro do paciente. Entendi. A cirurgia do robô, a pinça do robô, elas são pinças retas e que a articulação dela, né, ela dá 2 voltas para um lado e 2 voltas para o outro, com uma amplitude de nem 1 centímetro de movimento lá, né? Pinças de 0,7 centímetros, que proporciona movimentos mais delicados e acurados, né? Então, o risco de você cortar um nervo, um vaso, ter sangramento, lesar alguma estrutura ali é menor. É muito menor. Então, o acesso é o mesmo. São os mesmos furinhos da laparoscópica, só que robô assistido, né? Ah, mas e aí, doutor? Quem vai me operar um robô? Né? Eu não confio em robô, né? Mas tem o médico. Não, É o médico, na verdade tá é uma ali. plataforma, né, que faz uma interface entre o cirurgião e o paciente. Então, todo o movimento dessas pinças, ele é feito pelo cirurgião, tá? E reproduzido pela pinça robótica. Então, o robô, ele filtra o meu tremor, ele me dá movimentos mais delicados, visão ampliada e menores riscos de sangramento e comprometimento aí das estruturas nobres aí, vamos dizer, né? E como a gente falou da potência sexual, eu acho que deve ser uma dúvida de muitos pacientes que vão precisar passar pela cirurgia. Isso. Como que fica a questão sexual pós-cirurgia do câncer? Isso, assim, o câncer de próstata inicial, que foi para cirurgia, uma cirurgia robótica, tá? A questão sexual desse paciente, ela vai ser restabelecida em menor tempo, tá? Então, assim, o que eu sempre falo para o paciente, ele não vai sair com uma potência melhor do que ele entrou, né? Então, o maior fator de risco para o paciente ter uma impotência sexual pós a cirurgia é a idade dele, porque quanto mais avançada a idade, um paciente de 73 anos, ele já tem, às vezes, um grau de comprometimento da função erétil, comparado a um paciente de 50 anos. Então, eu não consigo melhorar isso. E a cirurgia, ela pode piorar, né? E aí a gente tem... Então, os pacientes que têm o maior comprometimento são os mais velhos. E aí, no pós-operatório, a gente já inicia com medicação, já vai tratar, né, de forma incisiva essa questão da potência sexual, né? Então, a gente tem os 3 pilares da cirurgia para o câncer de próstata, primeiramente, o câncer, depois a continência urinária, né? Porque o paciente incontinente, ele tem um comprometimento social, né? Ele não consegue sair de casa sem um forro, sem um absorvente, uma fralda, que isso sim leva ele a ter problemas sociais. A impotência sexual é só entre 4 paredes, então ele não vai expor isso, né? Então, primeiro o câncer, segundo a continência e a potência vem logo atrás, né? Tanto no comprometimento e nos resultados, quanto na preocupação do próprio paciente, né? Certo. A primeira preocupação dele é o câncer. E aí depois ele dá aquela digerida ali na informação e aí ele vem e me pergunta, doutor, e a potência sexual? E a continência urinária, né? Aí a gente oferece a robótica, vai trazendo essas informações, né? Certo. A gente fala que o paciente que ficou tratado do câncer, potente e continente, é o paciente trifecta, né? É o paciente que a gente atingiu os 3 objetivos maiores aí do tratamento, né? E aí restabelecer essa potência e essa continência, às vezes vai fazer fisioterapia pélvica para fortalecer a musculatura, já entra com medicação via oral, às vezes medicação injetável no pênis para ter ereção, né? Tudo depende de quanto teve o comprometimento, quão grande foi esse comprometimento, né? Às vezes tem paciente que tem que ir para prótese peniana. Ele teve um comprometimento maior, né? E as doenças, quanto mais avançada ali, né? Maior. Como eu falei, se ela saiu da próstata e está comprometendo alguma estrutura ao redor da próstata, né? De um lado ou dos 2 lados, eu sei que de um desses lados eu vou ter que tirar o nervo e o vaso que leva a melhor potência, que vai comprometer a potência sexual desse paciente. Então, aí vem também, tipo,
se realmente o homem está tão preocupado com isso, então vamos prevenir. Porque se eu trato uma doença que está localizada só na próstata, eu vou poupar esses nervos e vasos, né? Sim. Agora, se ele tem uma doença de um dos lados comprometendo essas estruturas, essa cirurgia vai ser mais ablativa, ela vai ser maior aquele lado e vai levar essas estruturas. Se ele tem um comprometimento bilateral, aí eu já converso com esse paciente e falo, olha, a chance de o senhor desenvolver uma impotência sexual é muito grande, porque a doença do senhor está comprometendo a lateral da próstata, onde está o tumor, né? Onde está o vaso e o nervo, né? E quanto tempo, em média, ele consegue voltar para essa vida sexual ativa, no caso desses pacientes que foram descobertos isso é muito mais relativo, cedo? né? Eu tenho até, acho que eu já postei até no meu Instagram, né? Eu tenho um paciente que eu operei de cirurgia robótica, ele me manda um áudio no quarto, quinto dia de pós-operatório, que ele está de sonda ainda, e ele fala, doutor, essa noite eu acordei com dor. A hora que eu vi, eu estava tendo uma ereção. E aí parece que a uretra, né? Porque a gente tira a próstata, aí liga a uretra na bexiga, né? A próstata fica entre a bexiga e a uretra. A gente tirou ali e tem que ligar e passa uma sonda. Aí ele falava, parece que a minha uretra não acompanhava a minha ereção, não sei o quê. Então, assim, é tudo muito relativo de paciente para paciente. Tudo depende de como era antes, né? E se foi uma cirurgia mais agressiva ali por conta do tumor mais avançado ou não, né? Tem pacientes que a gente tira a sonda, na 15, 20 dias ele está tendo uma vida sexual normal, né? O que a gente sempre fala é que ele não vai mais ejacular. Eu tirei a próstata e a gente liga, né, os canais ejaculatórios ali, né? Então ele não vai ter mais ejaculação, ele tem orgasmo, ele tem toda a sensação, mas ele prazerosa, mas ele não ejacula mais nada, né? Não sai mais nada. O doutor, e assim como a mulher, né, na questão do câncer de mama ou câncer ginecológico, a gente tem que ter uma vida ativa, física, né, boa alimentação, evitar aí o uso de álcool, cigarro, né? Isso acaba colaborando também para que o homem, se ele evitar, as chances diminuam ou não? Realmente? Sim, isso aí é câncer em geral, né? Então, aquilo que eu falei, o paciente é marcado para desenvolver o câncer, né? Sim. Se ele é uma vida desregrada, obeso, sedentário, tabagista, o que todo esse comportamento, né, faz? Ele vai ter mais enzimas pró-inflamatórias, vai ter a gente tem um mecanismo, né, do nosso organismo que ele vai lá e destrói a célula oncológica. Então, o cara que fuma, sedentário, ele perde um pouco desse mecanismo. Então, o câncer que poderia demorar mais tempo a se desenvolver, vai desenvolver antes. Quando ele desenvolver, a progressão vai ser mais rápida, mais agressiva, né? Então, assim, obesidade, sedentarismo, alimentação, atividade física, tudo isso daí está relacionado com cânceres em geral, né? E aí o câncer de próstata entra para o meio também, né? Doutor, é importante também falar, né, Mayara? Acho que, assim, o doutor fez uma campanha, a gente estava até conversando, né? Não só falando a respeito do câncer de próstata, mas também do cuidado que o homem deve ter, né? Que em Novembro Azul a gente pega no pé da almarada, né? Vamos lá no urologista. Mas o urologista, ele trata de várias doenças, né? Isso, assim, é importante falar que o urologista, né? Muitos acham que o urologista é médico somente do homem, né? Ou de Novembro Azul. Ou o médico do Só novembro. atende no novembro. Isso. Na verdade, eu falo que a prevenção do câncer de próstata, ela não é feita em novembro. Ela é feita de dezembro a outubro. Isso. O novembro é só um mês que a gente dedica, né, às promoções de saúde, às campanhas, para lembrar o homem que ele precisa cuidar da saúde dele, né? E então, assim, o Novembro Azul, eu não sei se já comentamos, ele começou em 2011, né? Uma campanha iniciada em 2011 e começou pelo câncer de próstata, né? Hoje, ela é uma campanha que engloba a saúde do homem em geral, né? Então, câncer de próstata, prevenções de doenças cardiovasculares, o câncer de testículo, né, que acomete adolescentes, né, pacientes de idades mais jovens, o câncer de rim, então, e também o câncer de pênis, né? A gente tem aí, tem falado bastante sobre o câncer de pênis aí ultimamente, né, nos últimos
4, 5 anos, porque é muito agressivo o tratamento, é a amputação do pênis e é uma doença que dá para prevenir. Essa é prevenível, né? Diferente do câncer de próstata, que a gente faz a detecção precoce. Então, hoje, o Novembro Azul, ele fala da prevenção, né? E dos cuidados com a saúde geral do homem, não mais só do câncer de próstata, né? E é isso, a importância é essa, né? E nós, além de cuidar da saúde do homem, a gente cuida da mulher também, né? Sim. O urologista, ele é intitulado médico do homem porque nós tratamos do aparelho reprodutor masculino. E o ginecologista cuida do aparelho reprodutor feminino. Só que o urologista, ele cuida do aparelho urinário também, né? Tanto do homem quanto da mulher. A gente sabe aí que a mulher tem mais infecção urinária que o homem. A gente tem aí as pedras nos rins, né? Sim. Que homem e mulher têm. A mulher tem câncer de bexiga, a mulher tem câncer de rim, e quem trata é o incontinência, né? E quem trata é o urologista, né? Além de tratar de pedra, câncer de rim, câncer de bexiga, infecção urinária do homem e da mulher, a gente trata de câncer de pênis, testículo, disfunção sexual masculina, né? Então, o urologista, ele é médico tanto do homem quanto da mulher, quando a gente fala de trato urinário, né? Rim, ureter, bexiga, uretra, da parte urinária em si, né? E já estamos chegando no fim, né? Eu já falei que ia render, o assunto se deixar que a gente vai, né? Vamos pedir uma mensagem aí meio que final, acho que é importante, né? Doutor. Novembro Azul ainda precisa ser muito divulgado, disseminado e principalmente essa conscientização. O que você gostaria de dizer para os pacientes homens que ficam fugindo do médico para incentivar eles a se cuidarem? Eu acho que assim, é importante, né? O homem se conscientizar de que a saúde dele é o maior patrimônio dele, né? Então, o homem está preocupado aí em prover a família. Eu não tenho tempo, tenho que trabalhar, não consigo horário para ir no médico. Vai sempre deixando. E aí, a hora que chega uma doença e se instala, ele perde tudo aquilo que ele almejou ali, né, no final da vida dele, né? Tá com a família dele, curtindo os filhos, tudo. Então, a prevenção, né, é a melhor saída. Então, pensar que a saúde é o maior patrimônio. Então, tem que ser cuidado, né? Sim. Hoje a gente vê que melhorou, mas falta muito para a gente chegar. Nem é no ótimo, tá, gente? É no bom. No bom. Tá? No ideal. O que eu quero deixar de mensagem para você, homem aí, que está me assistindo, vendo o nosso podcast, ouvindo aí, é que sua saúde é seu maior patrimônio. Se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar dela, né? Então, procura fazer um atendimento preventivo, né? Uma vez por ano. Acha um horarinho aí, a gente dá um atestado, o seu patrão vai entender que 2 horas, né, um período do seu dia por ano é para que você continue saudável e tendo aí a sua longevidade preservada, né? E viva por muitos anos, né? Pois é. A prevenção é a melhor saída, não tem a gente vê na Suíça mesmo, né? Se você está fora do peso e está com a pressão alta, eles te dão 6 meses para você regularizar e é tudo pago. Senão, você vai ter que arcar com a sua saúde, né? Você vai ter que bancar a sua saúde. Então, a gente sabe que a prevenção ela é muito mais barata do que o tratamento quando a doença já está instalada, né? Sim. Então, foca na prevenção. Gente... Acho que o doutor tem que voltar de novo, né? Tem que voltar. A gente faz um podcast para o começo de novembro e um para o final. Você sabe que eu venho, né? Opa! Eu gosto do microfone. E tem muito tema aí polêmico que dá pra gente tratar. Impotência sexual, outros cânceres. Né? O câncer de pênis, que vem aumentando bastante, muito, né, doutor? Pra gente falar muita coisa. A gente o pessoal pode comentar aí, deixar uma enquete. Tema que quer. Alimenta aí nos comentários o que vocês querem saber. Exatamente. A gente vem aqui, parceiro da SSG há anos já. Acho que desde que eu cheguei em Londrina. Né? É verdade. Acho que o primeiro
plano, assim, né? Foi a SSG mesmo. Que bacana. Que eu cheguei em 2019 em Londrina. Novo, né? Tem 5 anos de Londrina. E faz 5 anos que eu atendo a SSG e tem contribuído aí para ajudar a promover nas redes aí essas questões do atendimento em saúde, né? Muito bom. Muito obrigada, gente. Eu que Obrigada agradeço. por mais uma troca. Pois é.